O que é nazismo? Criado com o objetivo de fortalecer nacionalmente os alemães, o nazismo representou o extremo do totalitarismo e resultou na morte de milhões de pessoas. Corrente política surgida na Alemanha no final da década de 1910 e início da década de 1920, o nazismo foi uma das principais expressões do fascismo europeu durante o período entre guerras. Tendo como principal liderança o ex-cabo do exército alemão na Guerra Mundial, Adolf Hitler. O nazismo construiu um estado totalitário na Alemanha na década de 1930, sendo esse fato o principal motivo de eclosão da Segunda Guerra Mundial. O nazismo, como uma das expressões do fascismo, também se caracterizou pelo nacionalismo, que colocava os interesses da nação como primordiais. Pelo militarismo, radicando na ação militar a solução para os problemas econômicos e sociais do país, principalmente a garantia da estabilidade da ordem social. Pelo autoritarismo, restringindo a participação política e centrando o poder na figura de um líder. Pelo anticomunismo, apontando os comunistas como responsáveis pelos problemas sociais. E pelo idealismo e romantismo, estimulando a irracionalidade como meio de adesão às propostas políticas de solução dos problemas nacionais. O Partido Nazista originou-se a partir da Liga de Combate Alemã para a Destruição da Escravidão do Juro, formada em 1917. Em 1920, Hitler já havia se aproximado dessa organização, que alterou seu nome para Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores, NASPD. As iniciais do termo nacional-socialismo em língua alemã originaram o termo nazi, adotado pelo partido. Após o fim da Guerra Mundial havia se formado na Alemanha a República de Weimar, caracterizada principalmente por uma profunda crise econômica e social, decorrente principalmente dos termos do Tratado de Versalhes, que impunham pesadas indenizações de guerra à Alemanha. Buscando a seu modo resolver essa crise, houve uma primeira tentativa de tomada do poder de Estado pelos nazistas em 1923, em Munique. A ação foi um fracasso, resultando na prisão de seus membros. Na prisão, Adolf Hitler escreveu o livro Mein Kampf, Minha Vida, publicado em 1925, que continha os principais ideais do nazismo. Dentre suas afirmações, Hitler apontava também a democracia liberal como um dos fatores responsáveis pela crise socioeconômica alemã. A tomada do poder de Estado se justificaria para construir uma nova sociedade, mais coesa e de harmonia entre as classes sociais. O caminho para a tomada do poder passaria pela organização de grupos militares, milícias e exército. O nazismo, como os demais fascismos, pretendia assim utilizar da revolta contra a situação socioeconômica para a manutenção da ordem capitalista. O anticomunismo nazista indicava que o objetivo não era a formação de uma sociedade constituída por um igualitarismo, mas uma sociedade capitalista rigidamente hierarquizada e unida. Essa perspectiva explicou o fato de os nazistas conseguirem angariar apoio político e financeiro de inúmeros industriais e demais capitalistas alemães para concretizar seu projeto de poder. O nazismo, por outro lado, destacava-se dos demais fascismos por seu caráter racista. Afirmando existir uma raça superior, formada pelos chamados arianos, constituída por povos do norte da Europa e identificados nos povos germânicos, Hitler apontava a necessidade de excluir da sociedade os judeus, considerados responsáveis pelos problemas alemães e pelo comunismo, e também homossexuais e ciganos. Em relação aos povos do leste da Europa, principalmente os eslavos, Hitler pretendia transformá-los em escravos por serem considerados subhomens. A escravização dos eslavos era afirmada ainda pela política do espaço vital, que consistia na expansão dos territórios alemães para o leste da Europa, e foi o que motivou o início da Segunda Guerra Mundial. Mas antes é preciso saber um pouco mais sobre a ascensão do nazismo. Após sair da cadeia, Hitler e os demais membros do partido passaram a organizar milícias de enfrentamento de rua, principalmente contra os comunistas, denominadas SA, as tropas de assalto nazistas, chefiadas por Ernst Röhm. Além da SA, os nazistas formaram ainda a Gestapo, a polícia política, e as SS, a tropa de proteção de Hitler, que foi usada para eliminar inclusive os opositores internos do partido, organizados principalmente na SA, em um evento conhecido como Noite dos Longos Punhais.
Seu principal líder foi Heinrich Himmler. A força política dos nazistas começou a crescer principalmente no final da década de 1920, contribuindo para isso a crise econômica de 1929. Apontando medidas de defesa da economia nacional como caminho para a saída da crise, os nazistas conseguiram a maioria das cadeiras do parlamento nas eleições de 1932, iniciando a ascensão nazista no poder. No mesmo ano, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. O Reichstag, parlamento alemão, foi incendiado pelos nazistas e serviu de argumento para Hitler eliminar paulatinamente a oposição política. Em 1933, Hitler anunciou a criação do Terceiro Reich. Em agosto de 1934, passou a adotar o título de Führer. Para a ascensão ao poder e pela manutenção de um Estado totalitário, os nazistas utilizaram de uma extensa máquina de propaganda, comandada por Joseph Goebbels, que consistia na utilização do teatro, do cinema, do rádio, do teatro e da literatura para a difusão da ideologia nazista. O poder total aos nazistas abriu caminho para a militarização da sociedade, para o desenvolvimento da indústria bélica e dos demais ramos econômicos. Guetos e campos de concentração foram criados para isolar os judeus, tanto na Alemanha quanto nos territórios conquistados após o início da expansão territorial a partir de 1939. A ação nazista resultou no extermínio de milhões de pessoas, notadamente no Holocausto judeu e nas ações bélicas no leste europeu.